Bom dia, meu sétimo ano, tudo bom com vocês? Professor Reinaldo aqui de História. Pessoal, já está passando a nossa lista de frequência aí para a gente não perder tempo junto com o material, certo? Pronto, hoje no nosso currículo paulista a gente vai ter a habilidade do ensino fundamental do sétimo ano de História, habilidade número 15. E o que essa habilidade nos propõe, pessoal? Que a gente tem que conceituar o que é a escravidão moderna e trazer a distinção e a relação entre o escravismo antigo e a servidão medieval. Então, qual é o nosso objetivo? Vamos conceituar e vamos aprender a diferenciar uma da outra. Para começar a discutir o que é a escravidão, primeiro eu tenho que conceituá-la para vocês. Lembrando que o conceito de escravidão depende muito da especificidade histórica, ou seja, do seu tempo histórico. Vamos lá, a gente traz o seguinte, a gente traz que na antiguidade a gente vai ter a presença do escravismo, e esse nome não é à toa. Escravismo por quê? Porque existiam as várias formas de exploração do trabalho das pessoas. Uma forma era por guerra, ou seja, onde o vencedor escravizava os vencidos, podia ser também por dívida ou voluntária, dentre outras. Essas eram as três formas principais de escravidão. Depois a gente tem aí a dualidade pessoa-objeto, onde a pessoa passava a ser propriedade de uma outra pessoa. Dentro da Grécia e da Roma antiga, a gente vai ter aí a presença marcante de pessoas escravizadas, até um contexto de crise lá no Império Romano. Então, querendo ou não, a gente tem a relação de domínio de uma pessoa para a outra. Passando cá já para a servidão moderna, de novo, novamente, o nome servidão é de propósito, trazido pela habilidade, e a gente vai estar no contexto econômico do feudalismo. A gente vai ter uma escravidão mais branda, se comparado com a antiguidade. Por quê? Porque a servidão a pessoa estava ligada à terra do Senhor, a pessoa não podia abandonar a terra, e também eles não tinham salários e pagavam impostos. Né? Então, se comparado com a antiguidade, a gente tem essas diferenças. Passando cá já para a era moderna, já no escopo do mercantilismo europeu, onde os europeus, onde as nações estavam explorando o Oceano Atlântico em busca de novas terras, e a gente vai ter a presença maciça do tráfico negreiro. Por que tráfico negreiro? Porque ela passou a ser específica de um povo de um determinado continente. Que continente esse? O continente africano. Perfeito? A partir daí, a escravidão ela passou a ser racializada. O que quer dizer? A cor da pele, a etnia começou a ser usado para pretexto de escravidão. Aqui no Brasil, lembrando que a gente primeiro teve os indígenas a serem escravizados, a partir do ponto que não se obteve o sucesso, juntamente os escravizados negros vieram do continente africano. Bom, pessoal, e hoje aqui no Brasil, eu posso dizer categoricamente para vocês, não existe escravidão hoje no Brasil. A escravidão ela se encerrou juridicamente em 1888 com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Então, não podemos cometer o anacronismo de dizer que hoje existe escravidão. Mas espera aí, professor, escravidão é crime, perfeito, mas por que de vez em quando eu olho na internet, eu vejo nos jornais, na TV, de que pessoas foram libertas, pessoas foram resgatadas do trabalho escravo? Calma lá, a gente tem que analisar bem que são condições análogas à escravidão, parecidas com a escravidão, principalmente a escravidão moderna, mas a gente não pode cometer o anacronismo de dizer que é escravidão propriamente dita, como a gente teve nos anos anteriores no Brasil e em outras partes do mundo, não é? Então, desse mesmo ponto, a gente não pode relativizar o assunto escravidão, ok? O escravidão, ela tem que ser observada com o olhar correto. Mesmo assim, a gente não pode, de forma nenhuma, achar que foi uma coisa à toa. Pessoal,
recapitulando, o que é que a gente vai ter? Escravismo antigo, as formas de escravidão, como eu mostro aqui na tabela, não é? A dualidade pessoa-objeto, a servidão medieval no contexto do feudalismo, não é? A ligação do servo, a fidelidade ao Senhor e a ligação principalmente à terra. E aqui no mercantilismo nós vamos ter a grande escala. Então essas são as diferenças. Perfeito? Gente, muito obrigado pela atenção. Como atividade avaliativa, os grupos que já estão prontos aí de vocês vão me preparar cartazes com imagens e definições de cada tipo de escravidão. Tudo bem? Dúvidas eu vou estar disponível aí no canal institucional nosso. Um abraço e até a próxima aula, pessoal.